Boa noite, então, Ana. Vou conversar agora, né? Ela que cuida, que é responsável pelo rugby feminino no Rio Grande do Sul, na Federação Gaúcha. Boa noite, em primeiro Boa lugar, né? noite, tudo bem, Nath? Tudo? Agora a gente está chegando na segunda etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens feminino, né? No final de semana nós temos aí em Pelotas, né? A gente já teve a primeira que foi aqui em Porto Alegre. Conta um pouquinho aí como é que tá, o que que tu achou da primeira etapa e o que que tu tá vendo aí desse ano no feminino gaúcho, né? Então, o Campeonato Gaúcho, desde 2007, ele meio que se tornou uma caixinha de surpresas, né? Até 2017 a gente tinha cerca de 8, 9 equipes competindo, né? O Campeonato Gaúcho, e desde 2018 a gente reduziu esse número só para 4. Então, esse ano a gente começou com 4, a gente está em contato com alguns clubes que estão com interesse em participar de algumas etapas, e a ideia é que nós estamos reestruturando, né? De uma forma onde os clubes estão sofrendo reestruturação interna, e a gente está vendo algumas mudanças de cenário. Então, por exemplo, nós tivemos ano passado 4 equipes fixas, né? E uma convidada, que foi o San Diego. Nesse ano, o Farrapos deixou de ser equipe fixa, então, e acho que talvez se for participar de uma etapa vai ser mais pro final. E a gente tem então o San Diego como equipe fixa, que foi acabou, né, sendo a surpresa desse ano, né? Ano passado o Predadores fez uma campanha forte, né? Tirou o segundo lugar logo de estreia assim no Gauchão. E esse ano inverteu um pouco, daí o San Diego que tinha ficado em último, na primeira etapa já ficou em segundo lugar. Agora a gente está recebendo as fichas de inscrição das atletas, temos algumas caras novas para o campeonato esse final de semana, e também durante os intervalos, né, dos jogos a gente vai ter amistosos juvenis, com participantes principalmente da equipe do Antíqua e do Charrua, né? Elas vão fazer, a gente tem intervalo de 40 minutos, um amistosinho. A gente teve seletiva agora, a primeira, na verdade, a primeira do Rio Grande do Sul e a primeira do país, né? Foi meio assim, em cima, meio no susto. Mas para Sim, fazer, então, a gente falando de Sevens, mas agora falando de Rugby 15, uma coisa nova aqui para o estado, nova para o Brasil, né? Então, sim. como é que foi, assim, e se tem já alguma previsão de acontecer outras, ou como é que está esse andamento? Tá, então, o Rugby 15, na realidade, ele está sendo uma exigência da World Rugby, né? Ano que vem, em março, nós temos o Campeonato Sul-Americano de Rugby 15 feminino, que ele vai valer uma vaga para a Copa do Mundo, se eu não me engano, vai ser na França. Isso implica em várias coisas, né? A gente vai ter que correr meio que atrás da máquina, onde o Brasil, como tu falou, não tem nada, absolutamente nada de Rugby 15, e a gente vai ter que disputar uma vaga num Sul-Americano. Então tá meio que todas as federações assim tomando um choque. E isso acabou sendo, né, prioridade agora com o Brasil sendo equipe fixa no Mundial de Sevens. Acabou chamando bastante atenção pro rugby feminino em si aqui do Brasil, né? Então a gente tem uma espécie de trabalho a zelar, né? Então, esse final de semana a gente teve a primeira seletiva da Brasil Rugby, né? Na verdade, a seletiva ela não foi algo promovido pela FGR, ela é algo promovido pela CBRU em parceria com as academias, né? Então, quem acabou dando treino foi o Javier Cardoso, e ali eles pôs algumas metas que a gente tem agora para cumprir de acordo com o que o Ruben, né, o treinador da seleção brasileira, pediu. Entre elas, tem que acontecer alguns treinos, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia de material humano agora no mês de junho. A partir daí, isso todos os estados estão fazendo nas suas academias, e a partir daí a gente vai ter mais ou menos uma ideia de atletas aptas para que a gente possa fazer um campeonato nacional de seleções estaduais, né? Então, por exemplo, aqueles estados que tiverem meninas suficientes fazem sua própria seleção, aqueles que não tiverem meninas suficientes vão acabar se misturando com outros estados, mas a ideia então é que no segundo semestre tem esse campeonato nacional de seleções estaduais de 15, né? Como se fosse uma espécie de cultura inglesa, mas mais voltada para o rugby 15.
A partir daí a gente tem, então, 3 treinos agora em junho para contabilizar. O primeiro foi agora esse final de semana, junto com a final da Taça Ouro, lá em Bento. O próximo a gente já está com ele confirmado, vai ser dia 16 em Estrela, com horário previsto para as 9, termina às 15. Essa informação é brand new, a gente acabou de ficar sabendo e já vai ser divulgada. Opa, adoro spoiler! Mas é que Adoro! é que chegou um momento que quanto mais a informação for divulgada, mais gente a gente consegue que se organize para ir nas coisas, né? Então, trabalhar em cima de um calendário é algo que ajuda muito quando a gente tem poucas pessoas que normalmente é quem se envolve para ajudar a divulgar as novas atividades, né? Então, esse segundo treino vai ser dia 16 e o último treino ele vai ser junto com a terceira etapa do Gaúcho, né? Que vai ser no Charrua, então no dia 30 de junho. E ali a gente fecha o ciclo de 3 treinos. Aí a gente vai ter alguma posição, né, de estudo no mês de julho, onde eles vão tentar estruturar como é que vai funcionar esse campeonato de acordo com os relatórios das academias. Existem algumas ideias, como por exemplo colocar jogos de 15 feminino antes do Super 16, também para dar mais visibilidade, porque são jogos que são filmados, enfim. Mas não tem nada certo ainda, nem muito menos datas. E a ideia é que depois que a gente tiver esse campeonato estruturado brasileiro, que dali vão sair as meninas que vão fazer um camping, né, em janeiro na Nova Zelândia. Né? E esse camping, eles já têm até as datas dos jogos marcados, se eu não me engano, pega janeiro e uma parte de fevereiro, para quando as meninas voltarem em fevereiro, elas já estarem prontas para o sul-americano, para concorrer a essa vaga. Né? Então, existe aí toda uma estrutura começando a ser pensada para feminino, né? Na realidade, tipo, é meio triste assim falar, mas isso também a gente já pode pegar e fazer uma perninha com a nova campanha da World Rugby, né? Porque na Boa, realidade. entrando já na próxima pergunta. Boa, pode ir. Não, mas é que é tudo meio que interligado. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um amigo meu, o treinador Max, que ganhou o melhor treinador do Brasil, e ele estava perguntando assim, tá, mas por que que tu acha que diminuiu assim significativamente o número de meninas dentro do rugby gaúcho hoje? Se tu for ver, de 2017 para cá, a gente reduziu até 2018 era metade, esse ano é quase um terço de meninas que participam do Gaúcho. E eu falei, bom, cara, na realidade o que acabou acontecendo é que a gente não tem lideranças dentro do clube trabalhando para o feminino, né? Os poucos clubes que eu conheço é porque eles já têm liderança feminina que são voltadas para eles, né? Por exemplo, tu pega o Charrua ele conquistou a vaga agora de equipe fixa no Super Sevens com 2 treinadoras femininas, né? Ano passado foi a Maria Roberta, esse ano foi a Lúcia. Claro, agora elas estão com o Marques para começar o campeonato, mas quem conquistou a vaga, né, foi uma coordenação técnica feminina, fora as managers, que também são femininas, enfim, e isso não é uma realidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente tem poucos clubes que sabem lidar com o feminino, que têm esse interesse em lidar com o feminino, por mais que a federação em si, ela acabe dando essa possibilidade, né, de, vamos ajudar, o que vocês precisam, o pessoal acaba por optar por masculino alto rendimento, que é o que dá grana, é o que vai fazer o esporte se difundir. Mas, claro, a tendência é que a gente está tentando mudar isso, né? As poucas pessoas que estão querendo trabalhar com o feminino, a gente está tentando para pegar para trabalhar junto num sentido coletivo onde a gente desenvolva o Estado, né? E isso também vem um pouco a calhar com a campanha da World Rugby, porque, tipo, na realidade, essa campanha de tornar-se imparável que eles lançaram essa semana, eles querem trazer não só jogadoras para dentro de campo, eles querem trazer lideranças femininas, onde nós mulheres consigamos entender que não só aqui é o nosso lugar dentro de campo, mas também fora de campo, onde tu vai ter árbitras, tu vai ter managers, tu vai ter gandulas, tu vai ter water girls, tu vai ter coaches, tu vai ter todo mundo, mulher trabalhando junto com o sexo masculino e aqui eu não digo o feminino só voltado para o feminino, mas o feminino com o masculino também, né? Uma das partes que
eu, enquanto parte da arbitragem, tento fazer sempre é tentar ao máximo dar um exemplo para as meninas que estão começando, sabe? Eu, quando comecei, tinha poucos exemplos disso, até quem me guiou na trajetória foi uma mulher, mas infelizmente ela não atua mais hoje no rugby e sobraram pouquíssimos exemplos assim de crescimento fora de campo, sabe? Principalmente na área de gestão, que é uma área que vai englobar o entendimento do esporte num geral, que é isso que meio que acaba faltando, assim. E a ideia é que, atualmente, hoje, a Federação Gaúcha, ela é uma das que tem o maior número de mulheres no Conselho Administrativo, né? Então, tu tem os 4 eleitos deles, nós temos uma mulher, que é a Maria Carol do Charrua, daí nós temos o membro independente, mais a conselheira de arbitragem e a conselheira dos atletas. Então, de 7 membros, 3 são mulheres, no caso. Temos a Maria Carol como eleita, eu eleita pelos árbitros e a Isamara eleita como representante dos atletas, para assim a gente começar a pensar um pouquinho mais no rugby feminino, né? Porque a ideia é a federação supostamente é aquilo que vai pensar o melhor para o rugby no estado. E como é que tu vai ter só homens pensando no feminino? Né? Não que eu acho que, meu Deus do céu, o homem não possa trabalhar com isso, mas por exemplo, um grande erro de administradores pensar que sabem aquilo que a pessoa passa. E muitas vezes não é o que acontece. Eu acho que a questão, até essa que tu falou, é importante da campanha, acho que chama atenção, né? Eu não vi, não sei, nenhum outro esporte que tenha feito, talvez, essa mobilização, né? Criou um site também para isso. Então, acho que é um passo, né? E acho que o Brasil, né? Como tu falou, uma exigência, tendo esse olhar, o Brasil e os estados, então, podem começar a pensar mais nisso, né? Dar esse olhar para a mulher. Até essa questão do site, ele tem uma área onde tu pode se registrar, que é isso que é o World Rugby quer. Eles querem ter mais ou menos uma ideia de como é que tá o rugby no geral no mundo. Então, existe uma parte onde tu te registra, tu, Natália, como apoiadora do rugby, bota o teu e-mail lá e, eventualmente, eles vão mandar notícias ou, enfim, formas de divulgação do rugby feminino. E, além disso, existe uma parte específica onde tu pode compartilhar projetos de rugby. Seja eles de feminino para masculino, seja de feminino para feminino, mas que envolva a liderança feminina, principalmente. Né? E daí ali, por exemplo, já estamos trabalhando algumas ideias de divulgar o que a gente está fazendo aqui na Federação Gaúcha para o rugby feminino, né? Que, como eu falei, a gente é atualmente a federação que mais tem membros, né, de diretoria, de board, dentro feminino, né, no caso. Tá bom. Obrigado mesmo. Obrigada, Vamos Nath. começar a ver se deixar, a gente leva vai bater bastante papo. Estamos Adoro sempre esse aí. assunto. Tá bom? Tá bom, Obrigada boa mesmo. noite. Tchau. Tchau.